Aleluia! Glória a Deus! Você sabia que você é precioso demais? Preciosa demais? Porque uma coisa só é preciosa quando alguém está disposto a pagar um alto valor por ela. Você sabia que o mais alto valor foi pago pela sua vida e pela minha? É a salvação que há em Cristo Jesus, amém? Aleluia! Ontem eu estava vendo um filme e no meio do filme, alguém lá, um personagem falou uma frase que eu achei muito interessante. Quando o homem encontra Deus, ele sabe o valor que ele tem. Mas quando o homem encontra a si mesmo, ele não valoriza a Deus. Você entendeu? Quando o homem encontra a Deus, ele sabe o valor que ele tem. Aí ele sabe que ele é precioso. Mas quando o homem encontra a si mesmo, ele está se autovalorizando, ele desvaloriza a Deus. Aleluia! E tem muitas pessoas lá no mundo precisando saber, aprender que elas são preciosas aos olhos de Deus. E isso, quem vai fazer, não sou eu somente, mas você também. Aleluia! Diga assim, eu sou precioso. É exatamente por isso que em Cristo Ele providenciou a cura, a qual nós estamos ensinando nesse tempo de cura, nessa quinta-feira, neste lugar. E eu creio em nome de Jesus que você vai sair daqui transformado. Você já sabe que na última quinta-feira é onde nós vamos orar, amém? Mas eu creio que até lá você já pode ser curado. Por estar exposto à palavra, exposto à unção, exposto às verdades que libertam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu estava meditando aqui, e eu escrevi algumas frases aqui, eu escrevi algo para você meditar. Se você não conseguir anotar, você vai pegar esse áudio depois. Mas eu escrevi isso. Uma vida de fé irá romper com a razão, com diagnósticos, com ciência, com o natural, para dar lugar ao sobrenatural. Uma vida de fé vai romper com isso tudo. Aquilo que o médico falou, olha, o teu diagnóstico é esse, mas eu não vivo pelo diagnóstico do médico, eu vivo pelo que eu creio, que está na palavra de Deus. Amém? Não, mas a ciência diz que isso daqui vai acontecer com você. Não, mas eu não vivo pela ciência. Eu vivo pela fé naquilo que Deus diz. Então, em viver pela fé naquilo que Deus diz, vai romper com tudo aquilo que é estabelecido nesse mundo e nós vamos viver o melhor dessa terra. Amém? Então, hoje nós vamos tratar de fé, fé para a cura, confiança em Deus para ser curado e de confissão, que eu acho isso muito importante. Amém? Sabia que você tem aquilo que você diz? Aquilo que você semeia, em palavras você colhe também? Agora, se você semear uma semente podre, semeou, colhe. Você acredita então que é interessante a gente aprender sobre aquilo que nós estamos falando? Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Vamos começar fundamentando o que é fé. E isso é muito importante, porque a palavra diz que o justo, ele viverá por fé. O justo viverá pela sua fé. E se retroceder, Deus não tem prazer em nós. Você quer chatear Deus? Ninguém quer chatear Deus. Só que a palavra diz, se você não viver em fé, Deus não vai ter prazer em você, não vai se alegrar em você. Diga assim, Deus me livre. É por isso que Ele providenciou a fé, para a gente viver pela fé, amém? E o que é a fé? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. E eu vou pegar algumas outras traduções. Na nova tradução da linguagem de hoje,
Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Aleluia! Bíblia Viva. Que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus! Sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabemos que a vontade de Deus é estabelecida na terra pela nossa fé, amém? Ou seja, nós somos cooperadores de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é feita no céu. E para ser feita na terra, eu e você temos que andar em fé. Quando nós andamos em fé, nós puxamos o sobrenatural de Deus para a terra. E tudo que é natural vai ter que se dobrar. Você está entendendo? Aleluia! Ontem eu fui ver o filme com meu filhão, Vingadores Ultimato. Para quem não viu, olha só, deixa eu te dar uma dica. Eu amo filme de ficção, gosto muito de filme de super-herói, mas esse filme para mim me fez ficar emocionado e me fez encher os olhos de lágrima. Ah, pastor, porque alguém morreu no filme? Não é porque alguém morreu no filme, mas porque foi o filme onde mais se falou no contexto de família. E eles conseguiram falar tanto de família dentro de um filme de super-heróis, que teve cenas que quando eu olhava a cena assim, eu via meu olho cheio d'água e a lágrima descendo. Falei, meu Deus, desse filme assim, eu indico. Amém? E é um filmaço, muito bacana, mas o porquê ele fala de família é algo extraordinário, né? Mas nesse filme, que também fala de família, ele fala de algo sobre fé. Quem já viu algum filme do Thor aqui? Quem sabe quem é o Thor, pelo menos, pelo amor de Deus? Todo mundo sabe quem é o Thor? Amém? Eu te pergunto, quando o Thor faz assim, o que acontece? Sabe o que é isso? Isso é fé. Ele não está vendo, mas ele tem a plena convicção de que ele ficar firme na posição que ele está, daqui a pouco o martelo vai arrebentar aquilo ali e vai pegar na mão dele assim. E quando eu lembrei dessa cena, eu falei, meu Deus, isso é fé pura. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Quem é Thor aqui da fé agora? Fica com a mão levantada que vai chegar, hein? Independente de onde aquele martelo esteja, nada pode deter ele de chegar na mão do Thor. Trazendo para a nossa vida de fé. Independente de onde a sua bênção chega, nada pode impedir dela chegar na sua vida. Você só tem que crer. Eu creio, está chegando. Tem muita coisa na frente, mas vai chegar a qualquer momento, vai bater aqui, pum! Vai me alcançar, vai se manifestar na minha vida. Aleluia! E eu lembrando disso para falar de fé para vocês, porque em vários filmes dele tem cenas que ele fica parado assim. Aí você fica assim, está demorando. Eu acho que não vem não, alguma coisa vai acontecer. Quando você vê, de repente, vuf! Não é verdade? Não dá um friozinho na barriga quando ele faz assim, demora? Mas ele fica tranquilo, calmo lá, ele fica na dele lá. Quem tem fé não se desespera. Quem tem fé sabe que o martelo vai chegar. Sabe que nada pode deter o martelo de chegar. Nada pode deter a sua bênção de chegar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. A fé é uma certeza, uma convicção daquilo que você não está vendo, mas você sabe que vai se manifestar. E esse exemplo do Thor é magnífico por causa disso. Você sabe que vai se manifestar.
Então você não tem que se desesperar, você não tem que perder a sua paciência, não tem que ficar ansioso, não tem que ficar com medo, nada. Você tem que ficar na sua posição. E sabe que vai se manifestar aquilo ali que você já tem certeza, já tem base na palavra de Deus. Amém? Então é de suprema importância a gente entender o que é fé, como ela funciona e também como ela não funciona. E como você pode desfazer aquilo que você tem crido em fé. Amém? Vamos trilhar um bom lugar. Aleluia! Entenda, a fé é uma semente. Porque a fé, ela é, vamos dizer assim, ela é materializada quando você fala algo baseado naquilo que está escrito. Quando você fala algo, você está semeando uma palavra. E você espera que essa semente volte para você com os frutos, amém? Da mesma forma que a palavra de Deus não volta para ele vazia, sem antes ela fazer aquilo que ela foi determinada para fazer, você tem que acreditar que a sua palavra também não vai voltar vazia. Por isso você não pode sair da sua posição de acreditar, sem ter medo, sem ter incredulidade, sem ter dúvida, sem ficar angustiado, sem ficar ansioso. Não, fique na sua posição. Eu orei, Deus falou que responde, então está vindo. E pronto. Aleluia! Exemplo, eu fico sempre buscando exemplos. Imagina, antes de você chegar aqui na igreja, no jornal deu aquela parada assim brusca para algo extraordinário que aconteceu na economia do Brasil. O governo decidiu colocar a gasolina R$2 durante 3 anos. Congelou, não sei o que eles fizeram lá, gasolina R$2 durante 3 anos. Quem tem carro aqui? Você soube dessa notícia agora. Você soube, vou perguntar, eu gosto. Você soube dessa notícia agora. O que você faz quando terminar o culto aqui? Encher o tanque. Ô, glória! Quem tem carro aqui? O que você faz quando terminar o culto? Encher o tanque. Outro que tem carro, levanta. O que você faz quando terminar o culto? Encher o tanque. O que você faz? Encher o tanque. Encher o tanque. Outro aqui, tem quem tá carro aqui? Encher o tanque. Ô, glória! O que você faz? Acabou o culto? Encher o tanque. Mais alguém aqui tem carro? Encher o tanque. Ô, glória! E aí? Encher o tanque. E aí? Encher o tanque. Todo mundo enche o tanque quando acabar o culto? Hã? Tá duro? Não vou encher, não. Não? Não, vai ficar 3 anos, R$2. Pra que eu vou encher? Eita! Grande é a tua fé! Grande é a tua fé! Você já sabe, 3 anos vai ficar R$2. Para que o desespero? Aonde está a tua fé? Perdeu o martelo, né? Perdeu o martelo. O martelo chegando, ele saiu para o posto para encher o tanque. O martelo passou. E levou um monte, né? Inclusive você. Né? Aleluia. Mas você entendeu a questão da fé? Às vezes a verdade está estabelecida e nós ficamos ansiosos pelo que já é uma realidade, já é um fato. Vou dizer, a cura já está estabelecida. Você está entendendo? O martelo da cura, por assim dizer, já está estabelecido. Você só precisa ficar na sua posição, que ele vem e nada vai segurar. A não ser que você saia da sua posição. Então isso é sério. Às vezes são detalhes que a gente pega na nossa vida que a gente vai no automático. A gente nem pensa antes de fazer. 3 anos a R$2, por que eu vou correr no posto? Enfrentar aquela fila gigantesca, não vai acabar, se acabar a gasolina chega no outro dia.
Fique tranquilo. Você está entendendo? Então vamos, agora que eu fundamentei o que é fé, vamos ver essa fé através das Escrituras. Marcos capítulo 9, versículo 14 diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Ou até quando vocês vão sofrer? Tragam o menino. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se-lhe, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Ele respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Para aí. Um grande problema na fé de muitos cristãos é colocar a responsabilidade em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, de realizar e fazer todas as coisas. E aqui esse homem não agiu diferente. Ele não tinha entendimento e ele simplesmente externou aquilo que já estava como um fato no coração dele. Senhor, eu trouxe meu filho e está passando muito problema, está doente, endemoniado, e esse espírito quer matar meu filho, e eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam expulsar, resolver o meu problema, e agora eu estou trazendo ele para você. E se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E aqui houve uma determinação por parte daquele pai, colocando a responsabilidade 100% no Senhor. Olha, eu não preciso fazer nada, eu só preciso trazer o problema, e se tu tem poder para fazer, faz alguma coisa em compaixão pela nossa vida. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aquele pai colocou toda a responsabilidade em Jesus. E Jesus falou: olha, se podes, o problema não está comigo. Tudo é possível àquele que crê. Então não está do meu lado, o problema está do outro lado, que é você. Se você pode crer, porque tudo é possível ao que crê, ei pai, se você pode crer, tudo vai ser possível. E ele chorando: eu creio. A partir daquele momento, o Senhor Jesus fez um ajuste na fé daquele homem. Aquele homem estava numa expectativa que era só trazer diante do homem de Deus Jesus, e tudo estava solucionado. Mas o grande problema não é que por Jesus ter poder para fazer e querer fazer, que tudo vai acontecer, tudo vai acontecer de forma automática. A palavra diz que nós somos cooperadores com Ele, trabalhamos junto com Ele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Amém? Ele está no céu, nós estamos na terra. Então o corpo tem que fazer aquilo que a cabeça tem certeza que já está estabelecido. Mas nesse caso o corpo não queria fazer, queria que a cabeça fizesse sozinho. Deus vai agir na terra através do corpo dele, que se chama igreja. Nós cooperamos com ele. Ele tem o poder, nós temos a fé, então se manifesta. Então nós estabelecemos a vontade de Deus na terra, porque no céu ela já é feita, mas para ser feita na terra precisa de alguém crendo.
Quem está crendo aqui? Aleluia, glória a Deus. Amados, deixa eu brincar com vocês. Quando eu vi tanta mão levantada, eu fiquei imaginando tanto martelo entrando por essas portas, essas paredes. Aleluia. Levante a mão. Fala assim: a minha bênção está caminhando na velocidade da luz e nada pode impedir dela chegar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se tu podes, tudo é possível que crê. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te dou uma ordem: sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. O próprio Senhor Jesus nos deu um caminho aqui. Muitas pessoas, na hora de pedir alguma coisa, de ordenar alguma coisa, ordenar os problemas, ordenar a doença. Você sabia que você pode falar com a doença? Você pode falar com a doença. E não é loucura não, amém? Jesus falou com uma árvore, Jesus falou com o mar, com o vento, e tudo teve que se prostrar a ele. Então ele também fala com os espíritos imundos, eles têm que obedecer. E se você é o corpo dele, se a cabeça faz, o corpo faz também. Então se ele fala, você pode falar também, amém? Mas um detalhe é, você tem que falar certo. Porque com o reino espiritual, não tem como dar jeitinho. Eu vou falar mais ou menos assim e vai dar 100% certo. Não, não tem isso. Por isso que nós temos que estar diante da palavra dia e noite, meditando, tendo cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Aí sim, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós obteremos o resultado do que está escrito na palavra. E aqui o Senhor falou algo. Jesus, versículo 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe. Muitas pessoas, quando chegam diante de uma situação, repreendem a situação. Beleza, é correto. Mas se você só ficar, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo, repreender não é dar uma ordem para sair. Já parou para pensar nisso? Doença eu te repreendo, miséria eu te repreendo, falta eu te repreendo. Entenda que existe um espírito por trás causando tudo aquilo ali. E você está falando com o espírito. E aí você chega para o espírito, eu te repreendo, aí ele para. Porque repreender é chamar a atenção para você falar algo. Aí você só chama a atenção e não fala algo, não dá uma ordem. Aí você fala, eu te repreendo falta, eu te repreendo doença, eu te repreendo aquilo, eu te repreendo isso. Mas você não dá uma ordem. O reino espiritual tem que reconhecer a sua autoridade. Você fala e o cão obedece. Mas se você só chama, cão, olha para mim. Você repreende, já deu uma repreensão nele. Olha para mim, aí o cão para e olha. Aí ele fica te olhando. Mas ele está ali, não sai do lugar, não para de fazer o que está fazendo. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você deu uma ordem para o cão? Eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo. Aí ele vai olhar para você assim, eu acho que ele não sabe do que ele está falando. Você está entendendo? Está sendo liberto aí pelo conhecimento? Então quando você falar, eu te repreendo, cão do inferno, falta, miséria, doença, seja lá o que for, eu te repreendo, sai em nome de Jesus. Dá uma ordem. Foi isso que o Senhor falou. Repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. É interessante que uma palavra só dura para a eternidade. Percebeu isso daqui? Jesus falou, nunca mais tornes a ele. Você acha que aquele demônio ia voltar para aquele garoto? Nunca mais. A sua palavra, ela tem duração eterna. Então é melhor você falar o que é correto. É melhor você falar o que é correto. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Outra passagem muito interessante.
Marcos 5, 25, da mulher com hemorragia, já que estamos falando acerca daquilo que a gente crê, daquilo que a gente confessa. Isso aqui é um texto muito rico. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, de como vem a fé? E ouviu o quê? Então Jesus estava famoso pelas suas pregações e pelos seus milagres. E essa fama chegou até essa mulher. Existe um homem chamado Jesus, que estão dizendo que é o Messias, e por onde ele passa, por onde ele ensina, por onde ele prega, existe curas milagrosas. Isso chegou para essa mulher. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, olha a semente aqui que ela estava dizendo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela direcionou aquilo que ela escutou: se esse homem passar aqui, ninguém vai me segurar. Essa mulher com hemorragia não poderia ter contato com ninguém, porque era considerada imunda. Ela tinha que ficar afastada. Então, se pegam ela no meio da multidão, ela teria que ser apedrejada, sofrer as consequências, segundo a lei de Moisés. Mas ela falou assim: quer saber? Nada nem ninguém vai impedir. Se esse homem passar aqui, vou tocar as vestes dele e eu vou ficar curado. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então essa era a confissão daquilo que ela estava acreditando. Ela escutou uma fama, aquilo desceu para o coração dela, gerou fé no coração. Ela estava cheia de fé. E nessa fé ela disse algo: se eu apenas tocar nas vestes dele, quando ele passar, eu vou ficar curada. E ninguém vai me impedir. Você está entendendo? Ela falava aquilo que ela estava crendo. Ela confessava o que ela estava crendo. Ela confessava segundo o que ela tinha ouvido já da fama de Jesus Cristo. E ela determinava: vai acontecer. Ele passa, eu toco, vai acontecer. E é interessante que não foi Jesus que tocou nela. Não foi Jesus que impôs as mãos nela. Não foi Jesus que olhou nos olhos dela. No momento da cura, Jesus nem sabia que ela estava ali. Tanto é que ele procurou: quem me tocou? E os discípulos, você já sabe: mestre, mas está todo mundo te espremendo, a multidão te espremendo. E você pergunta: quem me tocou? Por que ele fez essa pergunta? Porque alguém tocou diferente nele. Alguém tocou em Cristo, e Cristo era a palavra de Deus encarnada. Alguém tocou na palavra com fé, e essa fé que tocou na palavra extraiu da palavra poder. E nesse caso, extraiu de Jesus poder, virtude para curar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu te pergunto, estamos estudando sobre fé e confissão. No momento que aquela mulher tocou as vestes, que o poder fluiu para a vida dela, ela abriu o bolso e achou 30 moedas de ouro. Era isso que ela estava confessando? Então você vai ter exatamente o que você diz. E você só vai dizer exatamente aquilo que você crê. E você só vai crer exatamente naquilo que você ouve. Então o caminho da fé é assim: ela vem pelo ouvir, chega ao seu espírito, e ali você fala a ela. Você fala a ela, até aquilo virar uma realidade para você. Vai virar uma realidade para, até aquilo fazer parte de você. Até aquela palavra fazer parte de você. Até aquela palavra virar vida em você. Até aquela palavra virar
rema em você. Aleluia. Essa mulher falou tanto, deve ter falado tanto, entre o momento que ela escutou até o momento que ela tocou, que ela nem pensava no problema que iria ter se encontrasse ela no meio da multidão. Ela focou, é ele, está passando ali, não quero saber, tem uma porção de gente, eu vou por baixo, por cima, pelo alto, mas eu vou chegar lá, amém? Aleluia. 29. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou quem me tocou nas vestes. Eu olhava ao redor, e lá no versículo 33, então a mulher atemorizada e tremendo, consciente do que aconteceu nela, do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Exatamente o que Jesus falou para essa mulher foi o que ele tratou com aquele homem do filho endemoniado. Se tu podes, tudo é possível que crê. Não é do lado de cá que está o problema está do teu lado aí. Você tem que acreditar, porque é a tua fé que vai te salvar. Você está entendendo? É a sua fé que vai extrair da palavra, que vai extrair da unção, que vai extrair da oração poder para você ficar curado. É a tua fé. Por isso que você tem que escutar acerca de cura. Por isso que você tem que aprender acerca dos princípios de Deus para a cura. É isso que vai fazer a sua fé ficar forte, manter você numa posição até a cura chegar, até ela se manifestar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Isso é muito importante. Por isso que temos que desenvolver a nossa vida de fé. O justo viverá pela sua fé. Agora, se o justo viverá pela sua fé, sem fé, o que acontece com o justo? Pode até chegar a morrer, a sofrer, a passar dificuldade, com tanta coisa disponível. E eu vou te dizer, tem muito crente morrendo, achando que é a vontade de Deus colocar um câncer para ensinar alguma coisa. Não foi Deus que quis assim. Afinal de contas, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente vai chegar lá. Calma. Aleluia. Diga comigo assim: eu posso ter aquilo que eu digo. Aleluia. Vamos seguindo Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, essa mulher é uma cananeia. Ela não fazia parte do povo de Israel, era uma estrangeira, não fazia parte das alianças que Deus tinha estabelecido com o povo de Israel. Então o Senhor não a atendeu. E para colocar a posição dele, ele exclamou: eu não fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a primazia não são os judeus, a primazia não é o povo de Israel, depois os gentios. Era isso que ele estava explicando aqui. No 25, ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, socorro, me ajuda. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu creio aqui que Jesus tinha uma maneira muito inteligente
de falar as verdades espirituais através de parábolas. E ele liberou aqui uma parábola para aquela mulher. O que é uma parábola? É uma história natural com um reflexo ou um correspondente sobrenatural. Ele queria falar uma verdade espiritual aqui, mas ele trouxe para um contexto natural. E ele falou para aquela mulher: olha só, não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Ou seja, o pão está na mesa. A mesa é para os filhos. Não é para os cachorrinhos ficarem em cima da mesa. Não é para os cachorrinhos subirem e comerem toda a comida que está em cima da mesa. O cachorrinho vem em segundo lugar. Por mais que a gente ame o cachorrinho, por mais que a gente adore o cachorrinho, ele vem em segundo lugar. Não é verdade? Quem tem cachorrinho aqui? Quem tem filho aqui? Se alguém fala assim: eu mato o teu filho ou teu cachorro, quem é que vai morrer? Se você disser ao contrário, eu vou chamar você aqui na frente. Vamos orar por você. Você entendeu a posição do cachorrinho? Ele está ali na casa. A gente protege, alimenta, cuida, dá banho. Tudo, beleza. Mas ele vem depois dos meus filhos. Foi isso que o Senhor falou. Olha, o pão é para os filhos, não é para os cachorrinhos. Ela falou assim: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Os cachorrinhos vão comer daquilo que está sobrando, daquilo que está caindo no chão, daquilo que está, o resto que sobrou daquela mesa. O que Jesus falou? Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Jesus jogou uma parábola e aquela mulher entendeu o contexto espiritual e falou: olha, eu não quero tomar o lugar de ninguém, eu fico em segundo lugar. Mas os filhos não estão aproveitando tudo que o Senhor tem colocado na mesa para eles. Eu me contento com a sobra, com a migalha. Jesus olhou para aquela mulher e falou: grande é a tua fé, seja feito contigo como queres. Ou seja, a tua fé te salvou. A fé daquela mulher salvou aquela mulher. Agora, algo interessante, para mexer mais com você. A mulher foi buscar socorro, mas a filha dela estava em casa. Olha a passagem paralela aqui que eu vou te mostrar, que eu acho que enriquece muito. Marcos 7, 24. Vou ler do 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, olha só, ela ouviu a respeito dele, hein? Veio e prostou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio, mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Uma passagem paralela ali, aqui. Mas Jesus falou aqui: por causa desta palavra, por causa do que você falou, por causa do que você absorveu de ter escutado a minha fama, por causa dessa posição que você tomou, vai para casa, o demônio já saiu. Chegou em casa e a filha estava completamente curada, livre, liberta. Meu Deus do céu. Agora imagina, se uma pessoa que era grega, cananeia, era uma estrangeira a respeito das alianças que Deus tinha com Israel, se uma pessoa que estava em segundo lugar em relação àquilo que Jesus veio fazer sobre a terra, mas por causa de uma palavra que ela disse, ela recebeu libertação, cura para a sua filha. E imagina nós que estamos numa aliança superior, imagina nós que somos reconhecidos como filhos e filhas de Deus, o que não está posto na mesa para cada um de nós, irmãos.
Meu Deus, é algo poderoso demais. É algo poderoso demais para a gente não receber isso de Deus. É muita bênção, é muita cura, é muito milagre disponível. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas agora você viu, nós falamos sobre fé, nós vimos de casos conhecidos da palavra de Deus, vendo a fé se mover, a fé da pessoa, algumas correções que o Senhor fez. Olha, a tua fé te salvou. O homem pedindo ajuda para ter fé, quando ele falou assim, eu creio, aí sim o Senhor pôde fazer alguma coisa. Então nós vimos aqui como essas pessoas receberam de Deus as suas curas, as suas libertações de demônios que estavam trazendo pressão para a família. Mas eu quero falar agora sobre um tópico muito importante. Eu quero falar sobre os ladrões da fé. Os ladrões da fé. Porque você tem que entender o que está roubando a sua bênção de chegar. Você tem que entender coisas que talvez você esteja fazendo, que quando o martelo está pertinho de chegar, você abaixa a mão. E quando você abaixa a mão, aonde o martelo está, ele para e fica. Talvez você esteja fazendo alguma coisa. E eu quero mostrar para você como os ladrões de fé têm paralisado bênçãos de chegarem na sua vida, de te alcançarem, mesmo você sendo muitíssimo abençoado em Deus. Abra comigo em Gálatas 3,13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então a lei colocava sobre todos os desobedientes uma maldição, mas Cristo nos resgatou dessa maldição. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, quando vêm dentro da sua vida, da sua família, a doença resistindo muito, persistindo durante muito tempo, começa a querer entender por que está acontecendo isso. Aí começa a escutar uma pregação aqui, outra ali, outra lá, e aí chega à conclusão: não, essa doença está na minha família porque é maldição hereditária. Diga, Deus me livre. Ele te livrou porque Ele falou: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas você já ouviu falar pessoas falando: não, isso daqui é maldição hereditária. Então vamos ver o que é isso. Quero te mostrar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a base onde você pode confiar, amém? Ezequiel 18:19. Mas dizeis: por que não leva o filho à iniquidade do pai, ou o pecado do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade ou a consequência do pecado do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, mas a perversidade, a maldade, a iniquidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Aleluia! Essa palavra nos esclarece que não existe maldição hereditária, porque a maldição hereditária diz: pegou no meu avô, pegou no meu pai, vai pegar em mim, e não tem como eu fugir ou eu escapar. Você está entendendo? Isso é que a maldição hereditária diz. Meu avô foi miserável, morreu na miséria, de doença, de infarto do coração. Meu pai viveu na miséria, morreu de infarto no coração.
Eu estou na miséria hoje. Então vou morrer de quê? E assim, misericórdia. Aí entra esse entendimento. E já que você fala, e aquilo que você fala, você tem, o que vai acontecer? Tu vai morrer. Porque você já está chamando um martelo que não é o de Thor. É a foice da morte vindo atrás de tu. Diga, Deus me livre. Ele te livrou em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Em vez de vir o martelo, vem a foice. Misericórdia. O que acontece então, pastor? Quando algo vem permeando a família durante gerações. Durante gerações vem, entra na família e fica. Acontece exatamente o que aconteceu com aquele rapaz que estava endemoniado, em que o demônio jogava ele no fogo e na água querendo o matar, que ele levou aquele filho para diante dos discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio, e ele veio até Jesus e falou, Jesus, se tu pode dar uma solução para ir. É exatamente isso que acontece. Em alguma geração lá atrás, alguém deu autoridade para um espírito entrar na família, porque ele só entra através de autoridade. Alguém tem que abrir a porta para ele. Senão a palavra não diria, não deis lugar ao diabo. Então alguém deu lugar e autoridade para ele e ele entrou na família. E quando ele entra, ele se acha dono. E vai passando de geração em geração. Por quê? Porque ninguém se levantou em autoridade e poder no nome de Jesus para paralisar as artimanhas dele, a bagunça que ele está fazendo na família. Na família de Vilma isso acontecia. Todas as mães morriam e deixavam seus filhos órfãos. Perdia mãe, pai, tudo órfão na família dela. Ela é órfã de pai e mãe. Mas quando ela cresceu, essa palavra chegou, ela falou, agora acabou essa bagunça na minha família. Ninguém vai morrer cedo na minha família. Ela se levantou como coluna na família dela e paralisou toda ação maligna que há tempos e gerações vinham sobre a família dela. E desde que ela se levantou, ninguém mais morreu cedo. Você está entendendo como é sério? Eu não sei quem fez errado lá atrás, mas eu me levanto para fazer o certo. Eu me levanto como autoridade no meio da minha família. E aquilo que sempre aconteceu não vai acontecer. Como eu disse lá no começo, a sua vida de fé, ela vai romper com a razão humana, vai romper com a ciência, vai romper com o laudo médico, vai romper com o que a sua família diz, para dar lugar ao sobrenatural de Deus. Porque as pessoas vão falar, não, porque teu avô, ele teve diabetes, o teu pai teve diabetes, então, esse mal-estar que você está passando aí, isso aí só pode ser diabetes. Na minha vida, não. Pode ter vindo no meu avô, pode ter dado no meu pai, mas em mim não vai achar lugar. Diabetes, você vai para o inferno que é seu lugar, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? O Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para ter uma vida de fé, de ousadia, de intrepidez, de confiança. Pai, o que a tua palavra diz? Ela diz isso, então eu creio. E acabou-se. Aleluia. Em vários relatos aqui, a fé veio pelo ouvir, porque escutou a fama de Jesus, porque ouviu a fama de Jesus, porque estava ali presente enquanto ele ensinava e pregava, e logo após vinha a cura. Tudo veio pelo ouvir. A palavra que vai curar você, você já está escutando nesse lugar há um bom tempo. Você já está com ela dentro de você. Então você começa a colocá-la para fora. Eu creio, eu confesso, contra as circunstâncias, contra o laudo do médico, contra aquilo que a minha família toda diz. Vão me chamar de louco, mas eu creio contra todos e contra todos. Não concordou com o que Deus diz, eu estou paralisando em nome de Jesus. Foi exatamente o que aconteceu com a filha de Jairo.
Jairo chegou lá. Senhor, minha filha está assim, está muito doente, acamada. Não, eu vou lá. E no caminho houve a mulher da hemorragia, todo aquele contexto da mulher hemorrágica. A cura se manifestou, e quando ele deixou aquela mulher e continuou indo para a casa de Jairo, chegou logo os portadores do inferno. Olha, incomoda mais o mestre, não, tua filha já morreu. E ele tomou aquele baque, e Jesus imediatamente: não temas, não tenha medo. Creia somente. Não tenha medo, creia somente. Fica firme, fica na posição que você está. Não tenha medo. E ele foi, ele, Jairo, a esposa e os seus discípulos. Chegando lá onde estava a menina, na área de fora, todo mundo chorando. Todo mundo pranteando, todo mundo em desespero. E ele falou: gente, calma, a menina não morreu, ela está dormindo. E ele lançou essa palavra para quê? Para entender o que aquele povo todo estava acreditando. E quando ele lançou: ei, a menina não está morta, ela está dormindo. Porque quem dorme, acorda. É simples assim. Olha a convicção de Jesus aqui. Está dormindo, ela vai acordar. E quando ele lançou isso, todo mundo começou a rir dele. Está maluco. Sabe que quando você começar a falar fé do tipo de Deus, vão rir de você? Eu vou te dizer o que você tem que fazer. Jesus, nesse caso, deixou todo mundo do lado de fora. Olha, não entra ninguém que não está crendo do jeito que eu estou crendo. Só o pai, a mãe da menina, os meus discípulos e eu. Ele entrou, deixou todo mundo rindo do lado de fora. Ele entrou: menina, eu te mando, eu te ordeno, levanta agora. Pegou e ela acordou. Ela voltou à vida. Tem pessoas que estão do seu lado que são ladrões de fé, contaminando aquilo que você está crendo. E isso é sério. Porque você começa a falar: não, vai ser curado, eu sou curado. Não, que isso, mas o médico falou, esse médico famosão aí falou que você está com diabetes, que você está com isso, está com aquilo, está com não sei o que, está com chikungunya. Falei: não, mas o médico dos médicos me disse que eu sou curado ou curada. E eu vou ficar com um laudo dele. Amados, eu soube conversando com o Maneco, um profeta do nosso ministério. Ele falou que em uma situação, vou falar rapidamente, ele estava numa mesa com duas moças, uma ele conhecia, a outra ele não conhecia, que era amiga dessa moça que ele conhecia. E enquanto ele estava na mesa ali, lanchando, tomando um café, essa moça, ela saiu, ela não aguentou ficar na mesa. E quando ela saiu, ele teve uma revelação de Deus. Aquela mulher era uma médica oncologista, ou seja, que trata de câncer, mas levantada pelo cão do inferno para dar sentença de morte para as pessoas. Uma médica dizendo: você tem 2 meses de vida, você tem 1 semana de vida, você vai morrer. Existem médicos levantados pelo cão para dizer: não tem jeito para o seu problema, para abalar e roubar a sua fé. E você vai ter que decidir nesse momento: eu fico com o que o médico diz, eu vou dar lugar ao diabo, eu vou dar ouvido a ele, porque a fé vem pelo ouvir. Mas eu vou te dizer, tanto a fé do tipo de Deus, quanto a fé do tipo do cão, vem pelo ouvir. Dependendo daquilo que você ouça, isso vai entrar no teu coração. E sabe, a palavra diz: de tudo que você tem que guardar, você tem que guardar o teu coração, porque de lá procedem as fontes da vida. Aí se você contamina a fonte da vida com uma gota de morte, já era, já comprometeu. Porque na hora de crer, você vai dar uma bambeada. Meu Deus, como isso é sério. Como isso é sério. Aleluia. Aleluia. A palavra diz em Tiago 1, de 5 a 8, eu vou correr aqui, você pode anotar, pode escutar depois. Ela diz o seguinte: que uma pessoa inconstante, de ânimo dobre, que duvida, que tem 2 caminhos, esse tipo de pessoa não recebe nada
do Senhor. O Senhor exige que seja uma pessoa firme na rocha. Ele exige. Ou seja, não tem como dar jeitinho. Não tem como dar jeitinho. E aí você vai e começa a escutar o rádio na sua rádio gospel preferida. E lá toca aquela música, que é Vitória, vá chorando, geme, chora. Aí eu te pergunto, que tipo de fé vai trazer isso ao seu coração? Do choro. E eu vou te dizer, sem choro é impossível agradar a Deus? É isso? É isso que está escrito? É sem o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem choro. Onde está escrito? Sem gemer é impossível agradar a Deus. Me mostra. Quer vitória? Cria! Chame a existência. Confesse a palavra. Mas aí você está lá na rádio e a musiquinha que eu cantei. Deus me deu, Deus tomou. Como é que é? Não. Hã? Não, canta aí. Ninguém canta porque sabe, né? Sabe que eu ia pegar no pé de vocês. Mas aí vamos lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que tipo de paz, que tipo de fé, que tipo de alegria isso vai trazer para o teu coração? Porque você começa a cantar. Deus me deu, Deus tomou. Eu tratei isso na quinta-feira passada. Ele põe a doença, ele cura, ele faz viver, ele mata, aquela coisa toda. Isso é visão do Antigo Testamento, aonde não se tinha a revelação do amor e da bondade de Deus, que só é reconhecida na sua plenitude em Cristo Jesus. E aí você começa a fazer músicas para crente cantar, baseadas numa época em que nem a Deus eles conheciam direito. Mas aí não, mas é uma música cristã, de crente. Canta. Vai que Deus te dá um dinheiro e depois Ele toma tudo também. Vamos cantar? Deus me deu dinheiro, Deus tomou tudo, bendita. Você vai cantar isso? Porque cantar essa música é dizer isso. Deus me deu, Deus tomou. Deus me deu a saúde. Deus me tomou a saúde, me deu um câncer. Bendito seja o nome dos... Deus me livre, amados. Todo o respeito com quem é o autor da música, mas cantar o que não está alinhado com a palavra de Deus é um perigo para a sua vida. Por mais que seja um crente cantando dentro de uma igreja, se não está alinhado, corra, feche o ouvido, porque isso vai contaminar a sua fé. Mas aí entra na minha casa, entra na minha vida. Canta aí. Para aí. Meu Deus. Essa música aí bombou, não bombou? Top, uma época aí, tocava em tudo que é lugar, tudo que é camelô, tudo que é carrocinha de som, tocava essa música. Campo Grande então, no barzinho, né? Até no barzinho tocava isso daí. Mas isso não é uma música para crente cantar. Entra na minha casa, entra na minha vida. Se você já é crente, Ele já está em você. Ele está onde você está. E se você canta isso, dá a entender que Ele não chegou na sua vida ainda. Mas a palavra diz que Ele já habita em você se você está em Cristo. Mexe com minha estrutura. Literalmente dizer, Pai, me muda. Só que lá em Romanos 12:2 fala que quem muda é você. Pela renovação da sua mente. Você se transforma. Deus não vai transformar você. Você sabia disso?
A responsabilidade é sobre nós. Tudo que impedia da gente ser transformado foi removido, que era o pecado. Agora a responsabilidade está sobre nós. A gente continua na música, vê se salva alguma coisa. Sara todas as minhas feridas. Só que lá em Isaías 53, 4 e 5 diz que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, por suas pisaduras fomos o quê? Como é que você fica pedindo para ele te sarar agora? Ele já estabeleceu isso no reino espiritual. O que você tem que fazer agora? É pedir? Não, é crer, chamar pela fé. Eu sou curado. Martelo da cura, estou aqui. Aleluia. Você está entendendo? Então, você vai vendo que músicas conhecidas talvez estejam desalinhadas da sua realidade hoje. É uma música excelente para você colocar para fazer evangelismo. Eles têm que cantar isso daqui. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz o que tem que ser feito, me cura, etc, etc. Eles que não têm Senhor, têm que cantar essa música aqui. Você que é crente, não. Aleluia. Mexi com você um pouco? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Meu Deus do céu. Um testemunho, rapidamente, que o tempo corre. Existe uma amada senhora que não está aqui hoje, mas pertence à nossa igreja, que há um tempo atrás, ela já tinha pertencido ao Verbo da Vida, saiu por causa de distância, por causa de doença, alguma coisa aconteceu, e ela foi para outra igreja. E essa igreja tinha um pastor lá que acompanhava ela, etc. A gente ficou sem comunicação com ela durante um tempo, mas aí ela ficou muito debilitada com um câncer na vida dela. Mas o filho dela permanecia conosco, congregando. E teve uma vez que esse filho chegou para nós: vocês podem ir lá em casa, para mim e para a Vilma. Não éramos nem pastores, éramos líderes na igreja. Vocês podem ir lá em casa orar pela minha mãe, ela está muito doente, não consegue se levantar da cama. Há vários dias ela está muito ruim, muito debilitada. Não consegue se levantar da cama. E aí a gente, marcou o dia, fomos lá. Quando chegamos lá, o pastor estava lá, era câncer, né? Então, o pastor, ele chegou depois da gente, ou ele estava... A gente chegou lá, começou a conversar, rapidamente ele chegou, não foi o pastor dela. Aí o pastor dela, autoridade sobre a vida dela, tem primazia. A gente ficou quieto, deixou o pastor dela falar. E o pastor dela começou a falar: amada irmã, eu acho que a senhora já tem que ver como é que vai ficar os bens da sua vida, com quem você vai deixar, porque o Senhor está preparando o seu leito para você ir para junto dele, e que essa doença que o Senhor colocou é para que a sua família veja o poder de Deus, e etc. Ele começou a falar, amados. 44 anos, viveu muito. E eu com 46, o que acontece comigo? Ela tinha 44 na época. Não, a senhora já viveu muito. Já está na hora de partir, de resolver sua vida. Aquele negócio de passar os bens, testamento. Amados, ela estava na cama. E enquanto ele falava, ela só ia se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. E dentro de mim uma revolta. E eu, misericórdia, Senhor. Câncer de mama, né? E aquilo me revoltando, eu olhando para a Vilma olhando para mim. E pelo olho da Vilma ela falava assim: calma. Mulher fala com o olho, né? Mulher, ela leva para mim assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Eu deixei aquele pastor falar. Aí ele falou, deu a extrema unção, por assim dizer, e foi embora. E quando eu olhei para aquela mulher naquela cama toda encolhida, amados, já estava ruim, piorou mais ainda. Aí eu falei: agora que ele foi embora, eu posso falar? Aí eu comecei a falar: olha, Jesus levou sobre si dores e enfermidades. Ele quer curar você.
Ele morreu por você. E comecei, pá. Palavra, é curada. Deus te ama. Oramos por ela. Houve uma tentativa de manifestação do cão ali, mas aí não adianta, porque a unção estava ali, a palavra estava ali, o Senhor estava ali. Ele nem precisava mais entrar na minha casa, entendeu? Porque eu sou a casa dele. Aleluia. Você está entendendo? E naquela situação, depois da oração ali, aquela mulher deitada sentou. Quando ela sentou, o marido e o filho começaram a chorar. Aí daqui a pouco eu vou fazer um lanchinho para vocês. Levantou e foi para a cozinha. Fez o lanche. Há dias, semanas, nem lembro mais. O quanto tempo ela estava acamada, não conseguia. Tinham que fazer tudo por ela na cama. Ela levantou e foi fazer o lanche. Levou a gente no portão. O semblante mudou, a cor mudou. É algo extraordinário. Foi curada, amados. Tem quantos anos isso? Uns 8, 9 anos. E com 44 já tinha vivido muito. Meu Deus do céu. Outro irmão de um amado nosso aqui da igreja, foi lá na Cachamorra, no outro templo antigo, e apareceu nele uns caroços. E o diagnóstico era, isso daí, rapaz, é câncer. E ele desesperado. E o irmão dele veio falar comigo, não, traz ele aqui na frente, na hora do culto, vamos orar por ele. E ficou eu e o rapaz, e eu falei, onde está o caroço? Aí ele botou a mão, está aqui. Aí eu olhei dentro dos olhos dele e comecei a falar, Jesus Cristo já te curou naquela cruz, você crê? Ele, eu creio. Crê mesmo? Creio. Eu falei, então procura o caroço. Aí ele começou a procurar, daqui a pouco ele saiu correndo. Eu falei, correu por quê? Correu e entrou no banheiro. Eu falei, meu Deus, está passando mal. Jesus Cristo, o que eu fiz com o homem? Aí o diácono foi atrás dele, quando chegou lá, ele tirou a camisa dentro do banheiro, querendo achar onde estava o caroço tinha sumido. E o diácono falou que ele virava do outro lado e botava a mão, e o caroço sumiu na hora. Diga assim, tudo é possível que crê. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais, amados. Deus é bom demais. Então cuidado com o que você fala. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, bênção e maldição. E às vezes nós estamos falando uma coisa e desfalando o que a gente fala. Aí você começa a falar, não, isso daqui não, a minha dor nas costas, a minha dor de cabeça, a minha diabetes, minha da onde? No momento em que você fala minha, ela vai enraizando mais ainda. Você tem que falar a minha cura, a minha provisão, a minha saúde, o meu livramento. Essa doença não é minha, vai ter que ir embora em nome de Jesus para o inferno, seja lá para onde for. Fale com ela. Jesus falou com a figueira, com o mar, com o vento. Fale com a doença. Fale com o espírito que está por trás, sustentando essa doença em você. Manda embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um testemunho rápido foi quando, não vou contar todo, quando Vilma teve que passar por uma microcirurgia, porque estava com uma pequeníssima inflamação e tinha que colocar um dreno. Fez a cirurgia, viemos para casa no mesmo dia, ela foi dormir, à noite ela passou mal, pediu para ser coberta porque estava sentindo frio. Quando eu acendi a luz, ela estava tendo uma hemorragia. Os médicos até hoje não entenderam de onde veio essa hemorragia. Imagina você cortando um bife em casa e você dá um cortezinho no dedo. Quem já cortou o dedo aqui cortando um bife, um legume, uma coisa assim? Agora imagina esse cortezinho no dedo, sai tanto sangue capaz de fazer você desmaiar de hemorragia. Você consegue entender um negócio desse? Um cortezinho. Então era mais ou menos isso que os médicos não estavam entendendo. Como algo desse tamanho, nessa situação, nesse lugar, trouxe esse prejuízo tão grande. Só que no momento em que ela estava, que eu acendi a luz e vi ela com aquela hemorragia, ela queria vomitar. Quando eu levantei ela desligou várias vezes, umas 4 vezes. Simplesmente ela levantava, segurando ela desligava nos meus braços.
E naquele momento, irmãos, a palavra que já estava em mim, a palavra que já estava em mim, a fé que já estava em mim, a fama de Cristo que eu já tinha lido várias vezes, fez a diferença. Porque quando ela pagava, eu falava: volta agora em nome de Jesus. Naquele momento, irmãos, eu era fé 100%. Eu não tinha sombra de dúvida, não tinha variação nenhuma de que ela iria voltar e que ela não iria morrer. A palavra morte e morrer nem existia naquele momento na minha cabeça. Só existia: volta agora em nome de Jesus. Só existia a consciência de que em Cristo ela já era curada e sarada. E para encurtar a história, chegamos no hospital, os médicos não acreditaram na hemorragia. 4 dias depois fizeram um exame e constatou que ela tinha menos sangue no corpo do que o corpo precisa para estar vivo. Ou seja, ela viveu 4 dias sem sangue suficiente para mantê-la viva. E foi uma correria naquele hospital para fazer transfusão. E ela estava andando no hospital, estava pregando, estava ensinando a pessoas ali, pessoas sendo curadas, e ela sem sangue no corpo. Só que antes disso tudo acontecer, Deus deu um sonho antes da cirurgia para ela. E ela estava andando numa rua e de repente viu uma enxurrada negra, uma água negra querendo tomar conta, afogar ela. E ela estava com uma amiga, foi uma amiga que prestou socorro na madrugada. E essa amiga começou a correr e falou: corre, Vilma, corre, Vilma. E ela começou a correr, mas de repente o Espírito Santo vira, paralisa e interfere nas obras das trevas. E ela fez isso no sonho, e quando ela paralisou aquelas obras, aquela água negra, aquela lama, aquilo começou a diminuir, e ficou uma água cristalina no chão. E o Espírito Santo no sonho falou: não é você que vai fazer, é o seu marido que vai fazer. E acordou, me contou, mas era um sonho, a gente nem levou fé. Mas depois que tudo aconteceu, que a gente viu, Deus estava nos dando um livramento, dizendo: olha, isso daí, alguma coisa que a gente não sabe o que é, aconteceu, aonde ele vai querer te matar, mas ele não vai ter sucesso, porque no meu nome todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia, aleluia. Eu vou dizer algo para vocês: aquilo que você fala, aquilo que você confessa, tanto em cura quanto em qualquer outra situação da sua vida, se você ficar firme, vai acontecer. É assim que o justo vive, pela fé. Ele não está vendo nada, mas ele está crendo no que Deus diz. E quando ele crê, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. O coração está cheio de fé, a boca vai falar fé. E ninguém vai roubar isso de você. Nem música, nem os médicos, nem os laudos, nada vai roubar isso de você. Nem aqueles que estão ao seu lado falando incredulidade, nada vai roubar isso de você. Você vai ficar firme, inabalável, e vai acontecer na sua vida. A cura vai se manifestar, a bênção vai chegar, você vai se levantar e dar glória a Deus. Você pode ficar de pé? Aleluia. Joel 3,10 diz, na parte B: diga o fraco, eu sou forte. Você vai olhar para a sua vida e vai ver o contexto da sua vida, mas sabe o que? Você não vai falar: eu estou fraco. Não, você não vai falar: estou fraco. Eu estou forte. Você pode estar se olhando e vendo a doença ali no teu corpo, e você não vai falar: eu estou doente, eu sou doente, ou essa é minha dor de cabeça, ou essa é minha... Não, você não vai falar. Você vai falar: eu sou curado, eu sou livre, porque Cristo me libertou dessa doença. Eu sou curado, eu sou livre, eu sou próspero, eu ando em novidade de vida. Tudo se fez novo quando eu entreguei a minha vida para o Senhor. Você vai dizer o certo. Pode ser um fato na sua vida, você não vai negar que aquilo está acontecendo.
Você só não vai dar crédito àquilo. Você está entendendo? Você não vai dar crédito àquilo. O monte estava lá e o Senhor falou: olha, quem acreditar, vai dizer esse monte, se erga e vai para o mar, e vai acontecer se não duvidar no coração. Ele não disse: olha, se você vê um monte, e ele for dessa altura, desse tamanho, com esse peso, não é para você ver e dar crédito ao que está ali de errado. Você vai falar é o certo. Você vai falar o que você quer. E aquilo que você quer vai se estabelecer e se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. O louvor, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E estamos caminhando para um tempo glorioso de cura nesse lugar, em nome de Jesus. A sua fé vai romper com tudo aquilo que é incredulidade, medo, descrença, laudo do médico, familiares que estão falando contra aquilo que está escrito. A sua fé vai romper isso tudo em nome de Jesus. Aquilo que você disser é o que você vai ter. Está alinhado com a palavra de Deus? Está. Então eu vou declarar, viverei, não morrerei, e eu vou viver para declarar as bênçãos do Senhor na minha vida. Chegou o tempo de cura na sua vida, chegou o tempo de cura nesse lugar. É tempo de cura, é tempo de cura. E o mesmo ato daquela cruz que trouxe salvação para nós, também trouxe cura para nós. Também trouxe cura para nós. Quando Ele morreu e ressuscitou, estabeleceu: agora quem crê em Cristo é salvo e é curado. Aleluia, aleluia. Creia, não temas, confesse a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus, em nome de Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tu